Eu voltei. Chichén Itzá, o coração de tudo que sempre amei, agora parecia uma sombra do que costumava ser. Mas algo era diferente, mais sombrio, mais silencioso. As ruínas, antes de um lar seguro, agora sussurravam segredos que só eu parecia ouvir. Caminhando entre as pedras antigas, senti que o peso do mundo havia mudado. Minha tia Carmen morreu aqui, neste lugar, e, 6 meses depois, eu ainda não tinha respostas. A brisa quente da selva não aliviava o aperto no meu peito enquanto me aproximava do antigo escritório improvisado de Carmen. O calor do sol queimava minha pele, mas era o frio no meu estômago que me dominava. Sabia que havia algo de errado na morte dela. E agora estava aqui para descobrir o quê. Ela não era apenas minha tia. Era minha mentora, minha inspiração, minha heroína. E eu a deixei em privacidade no momento mais importante. O escritório de Carmen permanece praticamente intocado. As estantes desmoronadas seguravam papéis que já tinham perdido o brilho. Mapas maias espalhados, diários rasgados, cadernos empilhados. Foi como se a própria história estivesse em luto por ela. Mas algo naquele caos chamava minha atenção. Uma pequena caixa de madeira, enfiada no fundo de uma prateleira, quase invisível. Ó coração acelerado. Carmen sempre esconde algo ali, uma espécie de plano de contingência, caso algo desse errado. E claramente deu. Dentro da caixa, um diário pequeno, desgastado. Folhas soltas indicaram que Carmen escreveu-a compulsivamente nos últimos dias de vida. Era como se ela tivesse pressionado seu destino. Suas palavras ecoavam em minha mente, como se ela estivesse ao meu lado, sussurrando segredos que ninguém mais saberia. Não posso confiar em Alejandro. Meu sangue gelou ao ler essa frase. Alejandro, o homem com quem Carmen dividiu tantos anos de pesquisa, seu parceiro de confiança. As palavras de Carmen parecem pesar na página, quase como uma confissão desesperada. Folheei as páginas com ansiedade, e o que encontrei foi ainda pior. Menções a um artista maia que poderia mudar tudo, algo perigoso demais para ser deixado nas mãos erradas. E Carmen acreditava que Alejandro estava envolvido em um esquema criminoso, um jogo perigoso de contrabando de antiguidades. Enquanto isso, o eco das vozes dos trabalhadores no sítio me trouxe de volta à realidade. Lá fora, Alejandro supervisionava as escavações, como se nada tivesse mudado. Seu rosto calmo, seu sorriso fácil, tudo agora parecia uma máscara. Será que ele sabia que eu estava perto demais de descobrir a verdade? Talvez. Ou talvez estivesse apenas aguardando o momento certo para se livrar de mim também. Saí do escritório, esperando o peso do diário no bolso da minha calça. Precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. Sofia, a química forense local, era a única em quem eu poderia apostar. Fui direto para sua pequena casa, afastada do centro da cidade de Valladolid. Se alguém pudesse confirmar o que eu tinha, era ela. O caminho até lá foi lento, com a poeira vermelha subindo a cada passo dos meus pés. As árvores altas balançavam acima de mim, como gigantes silenciosas, testemunhas de algo terrível. Minha mente era uma mistura caótica de emoções. Medo, raiva, tristeza. Mas, acima de tudo, uma determinação feroz queimava meu peito. Eu descobriria a verdade, custe o que custar. Ao chegar, o rosto sério de Sofia ao abrir a porta não era um bom sinal. Eu tenho perguntas, eu disse sem rodeios. Sofia deu um passo para o lado, me deixando entrar. E eu tenho algumas respostas, ela respondeu, fechando a porta com um clique que ecoou de forma ameaçadora na sala. Isabel Martínez, determinada a encontrar justiça, dava o primeiro passo na longa estrada que a levaria à verdade. Mal sabia que aquele diário seria a chave para desenterrar segredos tão antigos quanto as próprias ruínas. Segredos que poderiam destruir tudo e todos ao seu redor. Ela sabia que ia morrer. Essas palavras me assombraram enquanto abria o diário de Carmen mais uma vez,
deitada no pequeno quarto de hotel em Valladolid. As paredes desbotadas e o ventilador girando no teto não fizeram nada para o aliviar o calor ou a pressão que sentiu no peito. O diário foi gasto. As páginas amareladas pelo tempo e pelo relacionado de uma mulher que sabia demais e confiava em poucas pessoas. Ela não deveria ter confiado em Alejandro. E agora, lendo suas anotações mais íntimas, isso se tornou mais claro. As primeiras entradas eram profissionais, quase distantes. Carmen descreve os avanços das escavações em Chichén Itzá e menciona casualmente seus encontros com Alejandro, um parceiro de longa data, alguém que ela considerava parte da equipe como uma extensão de sua própria missão arqueológica. Mas logo, as entradas começaram a mudar de tom. Algo está errado. Alejandro tem estado estranho ultimamente. Isso me fez parar. A mão de Carmen era firme no começo, mas à medida que as semanas passavam, sua caligrafia se tornava mais apressada, mais nervosa. Ela mencionou um artefato repetidamente, mas nunca com detalhes. Era sempre com um ar de urgência, como se nem mesmo no diário ela quisesse revelar o que sabia. Poderia ser perigoso, ela escreveu em uma página, sublinhando as palavras com força, como se estivesse gravando a advertência no papel. Minha mente começou a trabalhar, tentando conectar pontos que ainda não faziam sentido. A última entrada antes de sua morte foi a mais perturbadora. Alejandro está escondendo algo. Ele tem encontros secretos. Ontem à noite vi alguém na floresta, perto do acampamento. Preciso falar com Isabel, mas temo que seja tarde demais. Se algo aconteceu comigo, diga a ela que os artistas... Ele não pode cair nas mãos erradas. Eu fechei o diário, sentindo o estômago revirar. A sensação de impotência me envolvia. Carmen sabia que corria perigo. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas eu não estava lá para ajudá-la. Por quê? Por que ela não me avisou antes? Por que não me ligou ou me mandou uma mensagem? As perguntas rodopiavam na minha mente sem resposta. E agora, o mistério envolvia mais do que apenas a morte dela. Havia algo maior, mais sombrio, à espreita nas sombras dessas ruínas. A imagem de Alejandro surgiu na minha mente, o homem elegante e articulado que sempre aparentava controle total. Como pude ser tão cega? Carmen tentou me alertar, mas eu estava ocupado demais com meus próprios problemas para ver o que estava bem na minha frente. Deixei o diário de lado e respirei fundo. Eu preciso de ajuda. Sofia era minha única aliada naquele momento. O laboratório forense de Valladolid era pequeno e discreto, quase insignificante para a maioria das pessoas. Mas Sofia tinha as habilidades que eu precisava. Eu sei o suficiente para saber que ela não faria perguntas desnecessárias. O que estava acontecendo ao longo da descrição, e Sofia compreendeu isso. Mas será que ela acreditaria em mim? Olhei pela janela do quarto de hotel, para a cidade abaixo, enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. O calor persistente da tarde começou a ceder, mas algo me dizia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Havia algo sobre aqueles artistas que ninguém deveria descobrir, e Alejandro estava em um passo de fazê-lo. Se eu não tomar uma atitude logo, ele poderia levar o que quer que fosse e desaparecesse para sempre. Levante-me da cama com uma determinação renovada. O diário de Carmen poderia ser a chave para tudo, mas eu precisaria de mais do que palavras rabiscadas. Precisava de evidências, de respostas concretas, de pessoas em quem pudesse confiar. E a primeira etapa seria confrontar Sofia com o que eu sabia. Aquele diário não era apenas um pedaço do passado de Carmen. Era um aviso. Um aviso de que agora era meu dever entender. Antes que fosse tarde demais para mim também. Ela foi assassinada. Essas palavras ecoavam em minha mente, e eu me recusava a aceitar a frieza com que Sofia as proferiu. Meus dedos tremiam enquanto segurava o relatório forense em suas mãos. Carmen não morreu de causas naturais. Ela foi envenenada, lentamente, com algo que poucos considerariam. E apenas um especialista teria acesso.
A pequena sala e abafada do laboratório de Sofia tinham um cheiro inconfundível de produtos químicos. Frascos de vidro e instrumentos forenses estavam dispostos pelas prateleiras, mas nada ali me fazia sentir seguro. Cada evidência apontava para um crime meticulosamente planejado. O tipo de crime que leva dias, semanas, para atingir seu objetivo. A toxina usada era derivada de uma planta rara da floresta tropical, conhecida pelos antigos maias por suas propriedades letais. Carmen sabia demais, e alguém fez questão de silenciar para sempre. O veneno foi administrado em pequenas doses, explicou Sofia, andando de um lado para o outro da sala. É uma toxina que provoca alucinações, fraqueza e, por fim, falência dos órgãos. Quem a envenenou queria que parecesse uma morte natural, lenta e finalmente. Ela parou e me olhou, sua expressão tensa como se tentasse medir o fato. A única pergunta que resta é: por quê? Eu sabia o porquê. Carmen estava planejando revelar o que realmente estava acontecendo em Chichén Itzá. Alejandro estava envolvido, de alguma forma. Eu senti isso. Ele sabia dos artistas que Carmen encontrou. Sabia que poderia lucrar milhões com sua venda no mercado negro. E sabia que Carmen nunca permitiria que isso acontecesse. Quem mais poderia ter acesso a esse tipo de planta? Tentando processar a informação. Sofia hesitou antes de responder. Alguém com conhecimento profundo de botânica ou alguém com conexões no mercado de venenos raros? Não é fácil de conseguir, Isabel. Não estamos falando de um veneno comum. Alguém planejou isso com muita antecedência. Minha mente girava. Alejandro tinha os recursos. E agora eu sabia que ele também tinha um motivo. A questão era: até onde ele estava disposto a ir para proteger seus segredos? E Gabriela? O assistente de campo novo, tão nervoso e evasivo nas últimas semanas, também parecia interessado. Mas até que ponto? Ela poderia ser apenas uma peça no jogo de Alejandro, manipulada pela promessa de dinheiro? Me levantei abruptamente. Sofia, preciso que faça algo para mim. Quero que veja se há alguma forma de rastrear a origem dessa toxina, de onde veio, quem a apareceu, qualquer coisa que possamos usar como prova. Sofia assentiu, sua expressão dura como pedra. Eu vou fazer o possível, mas Isabel, tome cuidado. Se alguém matou Carmen por causa desses artistas, eles não hesitarão em fazer o mesmo com você. O aviso dela pairou no ar como uma sentença, mas eu já sabia disso. Eu poderia sentir uma ameaça ao meu redor como uma névoa densa. Cada movimento de Alejandro, cada palavra sua. Agora parecia uma armadilha à espera de ser acionada. Se ele sabia que eu estava investigando, sabia que eu estava chegando perto, ele agiria. E rápido. Deixei o laboratório de Sofia com o coração acelerado. A cidade de Valladolid parecia pequena demais, sufocante. Cada rosto desconhecido que eu cruzava nas ruas parecia carregar segredos, e as sombras que caíam à medida que o sol descia no horizonte só reforçavam a sensação de que algo ou alguém estava me observando. No fundo, eu sabia que a morte de Carmen não seria a última. Se eu não fosse cuidadosa, a próxima poderia ser a minha. A corrida para encontrar provas, para expor Alejandro antes que ele me calasse, tinha começado. E eu não podia perder. As provas estão desaparecendo. A frase ecoou na minha cabeça como um sinal de alerta. Eu sabia que algo estava errado desde que entrei no escritório de Alejandro naquela manhã. Os documentos de pesquisa de Carmen, os arquivos importantes sobre as últimas escavações, sumiram. O calor abafado de Chichén Itzá parecia mais opressor do que nunca. Mas não era só o clima que fazia minha respiração pesar. Era o medo crescente de que tudo pelo que Carmen trabalhava estava sendo cuidadosamente desligado. Parei em frente à mesa dele, sentindo a tensão em cada fibra do meu corpo. O escritório de Alejandro era um contraste gritante com o de Carmen. Ordenado, impecável, sem qualquer sinal de que ali se desenvolvia uma das pesquisas mais importantes sobre a civilização maia. Nada parecia fora do lugar, mas a ausência de evidências era exata o que me perturbava.
Carmen mantinha registros detalhados de cada descoberta, cada passo nas escavações. E agora, tudo estava desaparecendo. Coincidência? Não. Não houve coincidências aqui. Alejandro entrou na sala, a porta se fechando suavemente atrás dele. Sua expressão era tranquila, como sempre, mas os olhos, aqueles olhos escuros, brilhavam com uma frieza calculada. Isabel, você parece perturbada. Algo errado? Sua voz soava como uma faca passando pela minha pele. Havia um ar de falsa preocupação, quase como se ele estivesse se deliciando com a situação. Os documentos de Carmen sumiram. Tudo o que ela registrou nas últimas semanas de escavação. Onde estão, Alejandro? Querido, tentando manter minha voz firme, mas o nervosismo vibrava por baixo. Ele deu um leve sorriso, passando a mão pelos papéis organizados em sua mesa, como se estivesse considerando sua resposta com cuidado. Não sei do que está falando. Talvez os trabalhadores tenham movido algo, ou quem sabe sua tia não foi tão meticulosa quanto planejado. A mentira era clara como o sol do lado de fora. Fui tomado por uma onda de raiva. Carmen não era desorganizada, e ele sabia disso. O sorriso de Alejandro só aumentou minha certeza de que ele estava envolvido no desaparecimento dos eventos. Eu dei um passo à frente sentindo minha paciência se esgotar. Você pode enganar qualquer um aqui, Alejandro, mas não a mim. Sei que está escondendo algo e vou descobrir o que é. Ele deu de ombros, como se minhas palavras fossem insignificantes, e voltou sua atenção para a pilha de papéis à sua frente. Se é assim que se sente, Isabel, faça o que achar necessário. Mas tome cuidado. As ruínas podem ser traiçoeiras, e a selva... Bem, é fácil se perder por lá. A ameaça velada me fez gelar. Ele estava me alertando, deixando claro que estava ciente de cada passo que eu dava. Saí do escritório sentindo uma confusão de raiva e impotência. Alejandro estava obviamente sabotando a investigação, apagando qualquer pista que Carmen pudesse ter deixado. Mas por quê? O que ele estava escondendo de tão importantes que justificava tanto esforço para encobrir? Enquanto caminhava pelas trilhas empoeiradas de Chichén Itzá, a sombra das pirâmides antigas parecia mais pesada sobre mim. Cada ruína, cada pedra, agora parecia guardar não só a história das maias, mas também os segredos de Carmen. Segredos que eu primeiro desenterrar antes que Alejandro apagasse completamente. Naquela tarde, fui até Sofia. Precisava contar a ela sobre o desaparecimento dos documentos e confirmar se já havia descoberto algo sobre a origem do veneno. Ao me ver entrar pela porta, seu rosto se contorceu de preocupação. "O que houve?" perguntou enquanto eu jogava minha mochila no chão e desmoronava na cadeira. "Alejandro está limpando tudo. Ele quer me parar." Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava, mas a realidade estava finalmente caindo sobre mim. Sofia suspirou, apoiando-se na bancada de trabalho, e respondeu em um tom que me deixou ainda mais tenso. "Isabel, você precisa ser cuidadosa. Se ele estiver envolvido no assassinato de Carmen, ele vai fazer qualquer coisa para se proteger. E, sobre o veneno, eu descobri algo." Meus olhos se fixaram nos dela. A verdade estava cada vez mais próxima, mas o perigo também. Se Alejandro soubesse o que sabíamos, ele não hesitaria em me silenciar, como fez com Carmen. "Não temos muito tempo." Essas palavras de Sofia emparelharam no ar como uma sentença. Ela me olhou com uma mistura de urgência e preocupação. O pequeno laboratório, abafado e mal iluminado, agora parecia ser o único lugar onde estávamos seguros, longe dos olhos atentos de Alejandro. Mas até quando? Sofia jogou uma pilha de papéis sobre a mesa à minha frente. Consegui rastrear a origem do veneno. Seus dedos deslizaram por uma folha, apontando para o nome de um laboratório clandestino nos arredores de Chichén Itzá, escondido nas profundezas da selva. "É aqui que tudo começa, Isabel. Esse laboratório é onde eles criam uma toxina usada para matar Carmen. E há mais." Meu coração martelava enquanto Sofia continuava. "Esse lugar tem ligações com uma rede internacional de contrabando de artefatos. Não se trata apenas de veneno.
Alejandro está envolvido até o pescoço nesse esquema. Ele usa o projeto destruído como fachada para contrabandear relíquias valiosas. A confirmação de que eu tinha estava ali, nas palavras dela. Cada peça da quebra-cabeça se encaixava. Alejandro não só estava apagando as provas, ele estava financiando uma operação criminosa, usando as ruínas maias para esconder seus negócios ilícitos. Carmen o descobriu, e por isso foi morto. Senti-me tentando processar. Havia tanto no jogo. Se Alejandro conseguiu continuar com suas atividades, o legado de Carmen seria destruído, além de todos os tesouros culturais que ele estava roubando da história. Precisávamos fazer algo, mas como enfrentar alguém tão poderoso? Temos que expor isso, disse Sofia, quebrando o silêncio tenso. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de alguém de fora, alguém que tenha influência. Meu primeiro pensamento foi Miguel Torres, um jornalista investigativo de Mérida. Ele era conhecido por ir atrás da verdade, não importando os riscos. E, mais importante, eu sabia que ele tinha as conexões e a coragem para nos ajudar a expor Alejandro e sua rede. Miguel é o cara certo, eu disse, já pegando meu celular para ligar para ele. Ele tem contatos na mídia e nos órgãos de investigação. Se alguém puder nos ajudar no colapso Alejandro, é ele. Sofia assentiu, mas seu olhar permanece cauteloso. Mas você precisa entender, Isabel. Se formos atrás disso, estaremos nos colocando em uma linha muito perigosa. Se Alejandro descobrir o que estamos planejando, ele não vai hesitar em nos calar, do mesmo jeito que fez com Carmen. Eu sabia que ela estava certa. O risco era enorme, mas não havia outra escolha. Alejandro já estava destruindo o legado de Carmen, e agora ele estava atrás de algo ainda mais perigoso. Os artefatos que minha tia encontrou. Um objeto que, segundo os antigos maias, tinha poder sobrenatural. Se Alejandro conseguisse colocá-lo nas mãos certas, ele seria intocável. Não podíamos permitir que isso acontecesse. Peguei o telefone e liguei para Miguel. Preciso de você, disse rapidamente. Alejandro está envolvido em algo grande, e eu tenho provas, mas preciso de sua ajuda para expor isso. A linha ficou em silêncio por alguns segundos, até que a voz firme de Miguel respondeu. Estou dentro. Me encontro em Valladolid amanhã. Vamos acabar com isso. Desliguei o telefone, sentindo um misto de problema e medo. Agora éramos 3, e tivemos uma chance real de colapso Alejandro. Mas essa aliança vem com um preço. Se falhássemos, seríamos as próximas vítimas desse jogo mortal. Olhei para Sofia, que estava de pé, imóvel, com os braços cruzados. Sabíamos que a partir daquele momento, cada movimento precisava ser calculado com precisão. Estávamos entrando em uma guerra que não pedimos para lutar, mas que de alguma forma era nossa para vencer. Amanhã vamos, eu disse com voz firme, e não paramos até expor cada mentira, cada crime que ele cometeu. Sofia me olhou com determinação renovada. Que começam os jogos, então. E assim, uma aliança foi formada. Agora, só precisávamos sobreviver tempo suficiente para ver a verdade vir à tona. Estamos sendo observados. A frase cortada ou ar como uma lâmina. Sofia olhou ao redor da pequena cafeteria onde estávamos. Os olhos se moveram rapidamente entre as pessoas nas mesas ao redor. O ambiente era simples, com ventiladores antigos girando preguiçosamente no teto, mas a tensão pairava sobre nós como uma sombra. Algo estava errado. Desde o momento em que saímos do laboratório, eu senti uma presença, um olhar invisível nos vigiando. E agora, Sofia estava sentindo o mesmo. Eu não poderia deixar o medo de me dominar. Já avançamos demais, e lembre-se, agora não era uma opção. Miguel estava no caminho, mas sabíamos que havia um risco em esperar. Alejandro estava ficando cada vez mais imprevisível, e sua rede de contatos parecia se estender além do que imaginamos. Se ele descobrisse o quanto sabíamos, poderíamos nos eliminar em questão de horas.
O som de uma motocicleta roncando alto lá fora me fez sobressaltar. Valladolid, normalmente tranquila, parecia estar mais agitada do que o normal. Algo estava prestes a acontecer. Olhei pela janela da cafeteria e vi uma figura de capacete escuro parada do outro lado da rua. Meus instintos gritavam perigo. Quem quer que fosse, estava nos observando. Senti um arrepio percorrendo minha espinha. Temos que sair daqui, disse Sofia, com a voz baixa, mas urgente. Concordei com um aceno. Levante-me discretamente, pegando minha bolsa, e seguimos a caminhar em direção à saída. O ar quente da tarde nos envolveu assim que saímos da cafeteria, e foi então que senti um movimento rápido atrás de nós. Isabel, corre! Sofia, me afaste antes que eu possa reagir, e corremos pela rua estreita, com o som de passos rápidos vindos atrás de nós. A adrenalina explodiu em meu corpo. Corremos pelas ruas labirínticas da cidade, passando por pequenas lojas e praças lotadas. Os becos estreitos eram nossa única chance de escapar. Cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos, e o medo de não conseguir escapar me sufocava. Viramos uma esquina apertada e nos jogamos em um beco escuro. Nossas respirações eram pesadas, e minhas pernas doíam pela corrida. Nos encostamos à parede de pedra, tentando nos esconder nas sombras, enquanto ouvíamos o som dos passos passando apressados pela rua principal. Ficamos em silêncio absoluto, ouvindo apenas o som dos ventiladores girando nas varandas acima e o farfalhar suave das árvores. Sofia me olhou com os olhos arregalados, ainda em alerta. Isso foi perto demais, ela sussurrou, olhando para o beco onde estavam escondidas. Eles estão atrás de nós, Isabel. Eles sabem que estamos perto de descobrir tudo. Eu sabia que ela estava certa. Alejandro, ou quem quer que estivesse por trás dele, já havia enviado seus peões. Cada vez que chegávamos mais perto da verdade, a ameaça crescia. Era como andar sobre gelo fino, sabendo que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Me afastei da parede e olhei para a rua deserta à frente. Precisávamos ser mais cuidadosos. Não podíamos mais confiar em ninguém nas ruas de Valladolid, nem mesmo nos rostos que antes justificavam inocentes. O perigo estava em todos os cantos agora, nas sombras que nos cercavam e nos passos silenciosos de quem queria nos calar. Temos que continuar, eu disse, minha voz ainda trêmula, mas firme. Não podemos deixar que nos intimidem. Temos que encontrar Miguel e expor Alejandro antes que ele nos alcance. Sofia concordou, ainda respirando pesadamente. Sabíamos que o próximo movimento seria preciso. A única chance que tínhamos era agir rápido, antes que a rede de Alejandro nos envolvesse de vez. De volta ao hotel, precisaríamos planejar cada detalhe, cada passo com Miguel. Não havia mais espaço para erros. Enquanto nos afastávamos, ainda sentindo o perigo de seguirmos pelas sombras, eu sabia de uma coisa. O jogo estava prestes a ficar mortal. E dessa vez, não teria espaço para hesitação. Está tudo aqui. A voz de Miguel era uma voz grave, quase abafada pela umidade densa da sala. Eu me inclinei sobre uma mesa de madeira envelhecida, olhando para as fotos e documentos que ele havia espalhado diante de nós. Meu coração acelerou enquanto absorvia as informações. Os artefatos Maia que Carmen havia descoberto, os detalhes de sua localização e, mais importante, o quanto Alejandro estava disposto a fazer para colocar as mãos nele. Era um medalhão, um antigo artista, envolvido em lendas maias sobre poderes sobrenaturais, algo que muitos pesquisadores descartaram como mito, mas não Carmen. E definitivamente, não Alejandro. De acordo com os registros de Carmen, o medalhão estava escondido nas profundezas da pirâmide de Kukulcán, protegido por armadilhas escondidas pelos antigos sacerdotes maias. O que o tornava ainda mais perigoso era o que Alejandro acreditava, que esses artistas poderiam lhe dar controle, poder sobre aqueles que ousassem enfrentá-lo. Ele vai até o fim por isso, Miguel continuou, os olhos escuros brilhando sob a luz fraca do lampião.
Alejandro já está manipulando tudo para garantir que ninguém interfira. E se ele conseguir o medalhão... Bem, além de que, ele não vai deixar testemunhas para contar a história. Minha mente girava. Cada vez que pensava que estávamos nos aproximando da verdade, as coisas ficavam mais sombrias. Precisamos chegar antes dele, murmurei, olhando para Sofia, que estava do outro lado da mesa, mordendo os atrasos de nervosismo. Sim, Sofia encontrou, deslizando o dedo sobre um dos mapas antigos que Carmen havia deixado. Mas não será fácil. A entrada para essa câmara está oculta. E mesmo que a encontrarmos, aquelas passagens são traiçoeiras. Se uma das armadilhas para acionada... Ela não precisou terminar a frase. Sabíamos o que aquilo fazia. As ruínas de Chichén Itzá guardavam segredos e armadilhas construídas há milênios, e um único passo em falso poderia significar o fim de tudo. Eu me endireitei, sentindo o peso do momento cair sobre mim. Carmen morreu por tentar proteger aquele artesão. E agora estava em minhas mãos para garantir que não caísse nas mãos de Alejandro. Vamos para as ruínas hoje à noite, eu disse com determinação. Esperaremos ele se mexer, mas estaremos à frente. Precisamos pegar o medalhão antes que ele o encontre. Miguel concordou. Tenho algumas fontes locais que podem ajudar com equipamentos. Se tivermos certeza, Alejandro já deve estar mobilizando suas peças para entrar nas passagens amanhã de madrugada. Isso nos dá poucas horas de vantagem. Enquanto saíamos da sala, a noite caía lentamente sobre Valladolid. Mas as sombras deixam de ser mais ameaçadoras do que nunca. Caminhando pelas ruas estreitas até o hotel, sinto o peso da responsabilidade sobre meus ombros. O destino de algo muito maior do que eu estava no jogo, e falhar não era uma opção. Miguel nos seguiria mais tarde com o equipamento necessário, mas Sofia e eu precisaríamos preparar o terreno. Quando finalmente alcançamos as ruínas de Chichén Itzá, a lua alta no céu lançou um brilho prateado sobre as pirâmides. O lugar estava deserto, silencioso demais, mas cada sombra parecia se mover com a própria vida. A pirâmide de Kukulkan erguia-se imponente diante de nós, seus degraus antigos parecendo ainda mais ameaçadores à luz da lua. Estamos realmente fazendo isso, sussurrei, mas para mim a mesma coisa que para Sofia. Ela concordou ao meu lado, apertando a lanterna com força nas mãos. Se Alejandro conseguir o que quer, o preço será muito mais alto do que estamos imaginando. Vamos acabar com isso, Isabel. Respirei fundo, sentindo o frio da noite misturado à adrenalina. Caminhamos em direção à pirâmide, cientes de que cada passo nos levava mais fundo na armadilha que Alejandro estava tecendo. Mas havia uma diferença. Agora, sabíamos o que ele estava atrás, e não iríamos deixá-lo vencer. O segredo do medalhão, guardado por séculos, estava prestes a ser revelado. E com ele, a verdade por trás da morte de Carmen, e o destino de todos nós. Ele está aqui. A voz de Miguel foi uma inspiração tensa ao meu ouvido, mal audível acima do som abafado dos ventos noturnos que sopravam pelas ruínas de Chichén Itzá. O ar estava pesado com a expectativa de algo iminente, e eu sabia, no fundo do meu peito, que esse era o momento. Alejandro havia chegado. E mais uma vez, não estávamos no centro de um jogo perigoso. Nos escondemos nas sombras da vegetação próxima à pirâmide de Kukulkan, os olhos fixos na figura solitária de Alejandro, que se move como um fantasma pela escuridão. Ao longo, o brilho fraco das lanternas indicava que ele não estava sozinho. Havia outros, cúmplices silenciosos, parte da rede que ele comandava. Eles estavam aqui para recuperar o medalhão, e não havia dúvidas de que fariam qualquer coisa para conseguir isso. Precisamos nos mover, sussurrei, meu corpo pulsando com adrenalina. Sofia estava ao meu lado, com o rosto tenso de concentração. Miguel já havia posicionado câmeras discretamente ao redor da entrada que levava às passagens secretas da pirâmide, esperando captar qualquer prova que pudéssemos usar contra Alejandro. Mas, antes de qualquer coisa, precisávamos sobreviver à noite. Movemo-nos lentamente pela borda das pedras antigas, mantendo nossas lanternas apagadas para não atrair atenção.
As escadas que levavam ao interior da pirâmide estavam mais próximas, mas cada passo parecia mais arriscado. O terreno irregular, os filhos da floresta e, acima de tudo, o perigo invisível que Alejandro representava, estávamos nos cercando. Quando nos aproximamos da entrada oculta, escondida sob camadas de vegetação espessa, sentimos uma pressão crescente no ar. É agora ou nunca, pensei, sabendo que se esperássemos mais, estaríamos encurralados. Fiz sinal para Sofia e Miguel, e começamos a descer pelas escadas profundas e apertadas, entrando nas profundezas da pirâmide. Cada degrau parecia mais traiçoeiro do que o anterior, e o som abafado de nossos passos ecoava nas paredes antigas como um aviso de advertência. Quando chegamos ao nível inferior, uma série de tons estreitos se estende à nossa frente. Eram passagens escuras e serpenteantes, feitas para confundir e proteger os segredos maias. Mas sabíamos que, em algum lugar à frente, Alejandro estava se aproximando dos artistas que tanto buscava. De repente, um barulho atrás de nós, o som de passos apressados. Me virei rapidamente, o coração disparado, e vi as luzes das lanternas deles refletindo nas paredes. Eles nos encontraram, murmurei, sentindo a urgência aumentar. Estávamos sendo perseguidos. Corre! Gritei, e começamos a correr pelos corredores escuros, as paredes se fechando ao nosso redor como um labirinto vivo. O som dos passos dos homens de Alejandro se aproximava, e o eco de suas vozes revirava minha mente. O medo impulsionou meus movimentos, mas a determinação de proteção, o legado de Carmen me dava força. À frente, a passagem se estreitava ainda mais, forçando-nos a passar um por vez. Sofia foi a primeira, com Miguel logo atrás. Eu estava prestes a seguir quando ouvi um barulho atrás de mim. Uma pedra caindo, o eco de uma armadilha sendo acionada. O som dos mecanismos antigos se move no escuro. Eles ativaram alguma coisa. Olhei rapidamente para Sofia e Miguel, que já estavam na frente, e num instante, tomei a decisão. Continuem, eu vou segurá-los. Corri em direção à próxima curva, sabendo que vamos ganhar tempo para eles. Atrás de mim, as vozes de Alejandro e seus homens estavam mais próximas. Minha respiração era pesada, mas cada batida do meu coração me lembrava do porquê eu estava ali. Não poderia deixar o medalhão cair nas mãos erradas. Dobrei uma esquina e me escondi em uma reentrância da parede, esperando que eles passassem por mim. Quando a luz das lanternas se aproxima, você sente respiração. Alejandro liderava o grupo, a expressão determinada, seus olhos fixos à frente, como se pudesse sentir os artistas próximos. Assim que eles passaram, silenciosamente, continuei correndo na direção oposta. Eu sabia que o tempo estava acabando. Alejandro estava prestes a alcançar o que procurava, mas agora Sofia e Miguel tiveram uma chance de impedi-lo. É o fim da linha, Alejandro. Minha voz ecoou pelas paredes antigas da pirâmide enquanto saía da escuridão, a lanterna em minhas mãos iluminando o rosto dele. A sala em que era pequena e abafada, repleta de inscrições maias nas paredes e no chão. Mas o que realmente atraiu a atenção era o pedestal no centro, onde o medalhão relata Dova, envolto em séculos de mistério e superstição. Alejandro se virou lentamente, o rosto uma mistura de surpresa e frustração. Você é mais teimosa do que penso, Isabel. Sua voz estava firme, mas havia uma tensão ali, algo que ele tentava esconder. Ele estava encurralado e sabia disso. Eu dei um passo à frente, mantendo meus olhos fixos nos dele. Você matou minha tia, eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você usou sua ganância para destruir tudo pelo que ela protegeu. E agora você vai pagar. Por um momento, o silêncio caiu sobre nós, quebrado apenas pelo som suave do vento que penetrava nas profundezas da pirâmide. Alejandro deu um sorriso frio, seu olhar rapidamente varrendo a sala, procurando uma saída que não existia. Você não entende, Isabel. Esse medalhão, ele pode mudar tudo. Não é só dinheiro. É poder.
Um poder que você nem sequer pode imaginar. Olhei para o medalhão reluzindo sob a luz fraca da lanterna. Carmen acreditava que era perigosa, algo que não deveria cair nas mãos erradas. E vendo Alejandro ali, tão perto de conquistá-lo, eu sabia que ela estava certa. Mas havia algo mais. Você nunca entendeu, Alejandro. O verdadeiro poder não está em controlar o passado, está em respeitá-lo. O som de passos ecoou pelo túnel atrás de mim e vi Miguel e Sofia entrarem na sala. Miguel, com a câmera em mãos, já estava gravando tudo. Sofia segurava uma pequena sacola, dentro dela, as provas que ligavam Alejandro à morte de Carmen e à rede de contrabando. O cerco estava se fechando, e desta vez ele não teria como escapar. Alejandro deu um passo para trás, seus olhos se fixando no medalhão, como se o objeto fosse sua última esperança. Mas ele sabia que o jogo havia terminado. Você acha que pode me parar com isso? Ele riu, uma risada amarga e vazia. Ninguém vai acreditar em você, Isabel. Miguel deu um passo à frente. A verdade já está documentada, Alejandro. Todas as suas conexões, os subornos, a rede de contrabando. Você não só será preso, mas sua carreira, seu legado, tudo pelo que liberado, será destruído. Houve um momento de tensão palpável no ar. Então, Alejandro fez sua última jogada. Num movimento desesperado, ele avançou em direção ao medalhão, tentando agarrá-lo. Mas antes que pudesse alcançar, Sofia disparou um grito de alerta, e eu me lancei contra ele, empurrando-o para longe do pedestal. O impacto nos jogou contra o chão e o medalhão caiu, girando até parar aos pés de Miguel. Eu me levantei rapidamente, meu peito subindo e descendo com a adrenalina. Acabou! Disse com firmeza, olhando para Alejandro, que agora estava no chão, derrotado. Sofia se mudou, pegando o medalhão com cuidado. Vamos garantir que isso seja treinado da forma certa, Isabel. Do jeito que Carmen queria. Alejandro, sem forças para reagir, ficou ali, sua arrogância finalmente quebrada. O som distante das sirenes, que Miguel havia acionado antes de entrarmos, começou a ecoar pelas ruínas. A justiça estava vindo, e desta vez não teria escapatória. Enquanto os policiais se aproximavam, permiti-me um breve momento de colapso. A batalha havia terminado. Carmen finalmente teve a justiça que merecia, e o legado que ela deixou seria protegida. E embora as cicatrizes dessa jornada ainda permanecessem frescas, havia um senso de redenção. O medalhão, agora seguro, seria entregue ao Museu Nacional de Antropologia, com a promessa de ser tratado com o respeito que os antigos maias e Carmen mereciam. E enquanto Alejandro era levado algemado, percebeu que essa vitória não era apenas sobre ele. Era sobre manter viva a memória e o valor do passado. E lutar pelo que é certo. Não importa o custo. Ela teria ficado orgulhosa. As palavras de Miguel ecoaram no silêncio reverente do Museu Nacional de Antropologia, onde o medalhão maia agora descansava, protegido por uma vitrine de vidro resistente. A luz suave que banhava a peça parecia realçar os detalhes intricados e os segredos que ela guardava. Ali, naquele espaço seguro, os artistas finalmente seriam treinados com o respeito que Carmen sempre desejou. Eu me aproximei da vitrine, sentindo uma mistura de colapso e saudade. Carmen não estava mais aqui, mas seu legado, seu verdadeiro legado, viveria para sempre. O vento suave da tarde da Cidade do México soprava pelas janelas abertas, trazendo o som distante da vida urbana. Mas dentro do museu, a atmosfera era de tranquilidade. O mundo finalmente saberia da importância daquele medalhão, não pelas superstições que Alejandro tentou manipular, mas por seu valor histórico inestimável. Enquanto olhava para os artefatos, meus pensamentos vagaram para o longo caminho que percorremos até aqui. Sofia estava ao meu lado, os olhos fixos na vitrine, com um semblante de cansaço, mas também de satisfação. Conseguimos, ela murmurou, quase para si mesma. Finalmente consegui.
Eu sabia que aquelas palavras carregavam mais do que apenas o peso da vitória contra Alejandro. Elas representavam a conclusão de algo maior: a justiça por Carmen, a proteção da herança cultural maia e a promessa de que continuaríamos o trabalho que ela tanto amava. Alejandro estava agora sob custódia, sua rede de contrabando desmantelada, e as provas de que Miguel havia reunido garantiriam que ele não escapasse. Mas mais do que sua prisão, o que me confortava era a certeza de que Carmen não seria lembrada apenas como uma vítima de um crime cruel. Ela seria lembrada por suas contribuições à arqueologia, por seu amor pela cultura maia e por sua incansável busca pela verdade. E esse, sem dúvida, era o maior legado que ela poderia deixar. Eu me virei para Sofia, notando as olheiras que marcavam seu rosto após tantas noites sem dormir. Carmen sabia que o trabalho dela não terminava com uma descoberta. Eu disse, minha voz suave. Ela sempre acreditou que cada achado caído deveria ser treinado, compreendido e compartilhado com o mundo, para que pudéssemos aprender com o passado e preservar nossa história. Sofia concordou e, por um momento, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ela me disse uma vez que o passado é uma ponte, algo que conecta gerações. Agora, esses artefatos fazem parte dessa ponte. Miguel se mudou de nós, com sua câmera mudou no ombro e acenou com a cabeça para a vitrine. Vocês duas fizeram isso acontecer, ele disse, seu tom carregado de respeito. E o mundo inteiro saberá quem foi Carmen Vega. Eu deixei escapar uma respiração longa, sentindo o peso do luto finalmente aliviar. Mas ao mesmo tempo, havia algo novo em mim. Uma sensação de propósito renovado. A fundação que criamos em homenagem a Carmen, dedicada à preservação dos sítios destruídos e ao apoio às comunidades indígenas maias, já estava em funcionamento. Isso foi apenas o começo. Carmen sempre quis fazer mais. E agora, eu continuaria esse trabalho, em nome dela. Enquanto saíamos do museu, a luz do sol nos envolveu, aquecendo minha pele. O futuro parecia incerto, mas, de alguma forma, agora eu estava em paz. Carmen havia encontrado sua justiça, e eu, finalmente, encontrei meu caminho. O passado, assim como o medalhão, estava em segurança. E o legado de Carmen? Esse viveria para sempre, nas ruínas, nas páginas da história e em cada vida que tocamos com nossa dedicação. Moral da história. As ruínas antigas escondem segredos de séculos, mas nenhum segredo pode permanecer enterrado para sempre. Às vezes, é preciso enfrentar as mentiras e as sombras do passado para honrar o legado de quem amamos e encontrar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. A justiça prevalece quando a coragem e a verdade andam lado a lado.